Olá pessoal, Pão Nosso, que todos nós conhecemos, algo interessante aqui que eu tenho. Um dos primeiros grãos a ser cultivado pela humanidade e responsável por proporcionar os primeiros assentamentos humanos, o trigo exerce papel importante para a alimentação no cotidiano do mundo inteiro. Hoje cultivado em vários países, acredita-se que tenha sido cultivado inicialmente na Mesopotâmia, no chamado Crescente Fértil, numa área que hoje abrange do Egito, na África, o Iraque e no Oriente Médio, sendo o segundo cereal mais cultivado no mundo atualmente. O surgimento do pão é atribuído aos egípcios por volta de 4.000 anos antes de Cristo, com a descoberta do processo de fermentação do trigo. Mais do que um alimento físico, trigo e o pão constituem um simbolismo nas parábolas e ensinamentos de Jesus. Em João 6,48, Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Buscavam em Jesus um rei deste mundo, que pudessem combater o domínio romano na Palestina. Mas Jesus diz que o reino de Deus não é desse mundo. O alimento a que Jesus referiu-se era espiritual. Eram seus ensinamentos da nova aliança. Aquele que o consumir terá a vida eterna. Referência está em João 6, 26, 58. Mas também Jesus nos ensinou a agradecer a todos os dias pelo alimento que temos. O alimento físico necessário para a nossa sobrevivência do nosso corpo físico nesse planeta. Isso está em Mateus 6:11 e Lucas 11:13. Durante os 40 dias e 40 noites que Jesus passou no deserto, ele não comeu. Tendo fome, ele foi tentado. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus então lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas 4, 3, versículo 4. Podemos compreender aqui que o pão são as necessidades terrenas que temos todos os dias. Não somente o alimento físico, mas as demais necessidades que temos para vivermos neste mundo material. Necessário se faz o alimento espiritual, que são os ensinamentos de Deus, nosso Senhor. O joio, que é uma planta muito semelhante ao trigo, porém é considerada uma erva daninha. Compete com o trigo pelos nutrientes do solo. A semelhança com o trigo é tão grande que, para diferenciá-las, somente é possível na fase adulta do crescimento. Em alguns países, o joio é chamado de falso trigo.
e pode ser tóxico quando consumido por humanos. Jesus utiliza a comparação entre o joio e o trigo, que podem crescer juntos e se parecerem no início, mas na sua essência são diferentes. O joio, depois de colhido, será arremessado ao fogo. O trigo será guardado no celeiro. Isso está em Mateus 13, 24 a 30. Essas são mais uma das curiosidades que aparecem na Bíblia Sagrada, que às vezes passam desapercebido por nós. Esse é um dos textos que também o nosso médium Evandro me enviou hoje, e eu queria mostrar a vocês essa pequena página que, como Jesus falou na parábola do trigo e do joio, muitas vezes a gente não entende o Evangelho de Jesus, que falava por parábolas, e que nós, para entendermos, temos que estudar um pouquinho. A função da doutrina espírita é estudar o Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita, para podermos entender o que Jesus queria dizer naquele tempo, há 2000 anos atrás, aquelas pessoas que não tinham cultura. Obrigado, Evandro, por ter mandado esse texto para nós. E se por acaso vocês quiserem clicar no link da nossa página no YouTube, vocês serão bem-vindos. Inscreva-se e cliquem em se inscrever. Vamos publicar sempre vídeos, assim como a nossa página do YouTube. Gratidão a todos.